Então, primeiro a gente quer te agradecer. Meu nome é Clarissa, temos o Diego e também a Fernanda, que está no trabalho e está tentando se desvencilhar de uma atividade para participar com a gente também. Nosso grupo, a gente está fazendo uma disciplina de estágio, nós somos do curso de graduação em tradução da Universidade Federal da Paraíba, estamos no segundo semestre, e essa disciplina, ela trata da parte prática da vida de tradução mesmo, tanto da tradução em si, dessa questão que você coloca muito nos seus vídeos, né, da contagem de palavras, de como é que faz para cobrar, de contato com clientes, quanto da organização pessoal, né? Então a gente, inclusive até alguns dos vídeos teus a gente já tratou em aula. O professor já Ah, para nós, foi legal. bem legal. Outras Então vai. pessoas também me disseram isso, que com seus alunos tinham falado sobre alguns vídeos, etc. Ah, que legal. Para a gente é bem importante porque está super adequado com o que a gente está estudando e a gente vê que a tua realidade é uma realidade que a gente quer ter daqui a algum tempo também, né? Então, Aham, muito obrigada pela oportunidade. A primeira pergunta é mais geral, até na verdade várias delas provavelmente você já respondeu no teu canal, né? Mas como a gente está num curso de graduação, o perfil dos alunos ele é sempre de gente bastante jovem, que está buscando Larissa, uma carreira. Oi? antes de te fazer a tua pergunta, vamos só pedir para o Juliano fazer uma ah, introdução, né? sim. Para apresentar. Pode ser, claro. Então, eu sou Juliano Martins, moro em Fortaleza, no Ceará, e eu sempre gostei de idiomas desde a adolescência, né? Então, eu estudei inglês e francês a partir dos 14 anos, o inglês e o francês a partir dos 19, então eu já aprendi essas duas línguas antes da vida adulta, né? E sempre gostei muito. E aí eu estudei computação na faculdade, me formei em 2022 na Universidade Federal do Ceará e depois comecei a trabalhar com informática, né, como programador e tudo mais. Ah, e trabalhei durante 6 anos nessa área, né, da computação Juliano, e, desculpa, tu disse que se formou em 2000 e quanto? e dois. Ah, tá bom. Então Desculpa. faz 21 anos, né, que eu me formei. E aí eu comecei a trabalhar na computação. Inclusive, passei num concurso público no SERPRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados, em 2004, e fiquei lá durante 4 anos e meio, até o final de 2008. Mas antes de sair do SERPRO, eu já pensei em trabalhar com línguas. Então, em 2007, eu comecei a procurar alguma coisa e eu achei a área da tradução, né, através da internet. Achei o site pros.com, que é um portal de clientes de tradução, que tem trabalhos e tudo mais. E aí eu comecei a procurar meus clientes lá em 2007. E quando foi em junho de 2008, eu consegui o meu primeiro cliente e aí comecei a fazer uns trabalhos. E aí eu ainda fiquei trabalhando um tempo nas duas áreas, né, computação e tradução. Só que depois, em 2009, eu já fiquei exclusivamente na tradução. Então eu larguei, né, esse emprego público, inclusive, para ficar como tradutor freelancer. E de lá para cá já são 15 anos, né? Então eu comecei a trabalhar com inglês e francês na época que eu sabia, e traduzindo para português, de vez em quando também vice-versa, né, para língua estrangeira. E depois, de lá para cá, eu também aprendi outras línguas estrangeiras, porque eu gosto de aprender línguas, não obrigatoriamente para trabalhar com elas, né? Por exemplo, o próprio alemão, que eu comecei em 2008, foi porque eu tenho amigos que moram na Áustria, então eu pude morar lá uns meses, estudar alemão e tal. Mas eu só vim a trabalhar com alemão quase que uns 10 anos depois disso. Mas eu também estudei o espanhol, né? Aí o espanhol foi mais rápido de colocar para trabalho também porque tem muita demanda de espanhol, então é uma língua importante. E já são 15 anos então de carreira, trabalhando principalmente com inglês, francês e espanhol. Ah, que legal. Na verdade, boa parte dessa primeira pergunta tu já respondeu, então, porque a gente vê o perfil do pessoal que entra numa graduação, está buscando uma primeira qualificação, né? E, por outro lado, a gente vê muitos tradutores que são de outras áreas e aí vão fazendo seu caminho e a tradução ou aparece espontaneamente, ou então faz parte de uma transição de carreira, assim como foi a tua, né?
Então, muito interessante isso. E interessante também achei o fato de você, que é uma coisa animadora para a gente que está estudando, o fato de você poder ter deixado um serviço público e ter substituído com a tradução, né? Significa que é possível viver disso, né? Que é uma dúvida que muita gente tem, né? Com certeza. Ah, eu também tenho colegas na computação, né, que se formaram comigo, que trabalharam em empresas públicas através de concursos, e alguns deles, nos últimos anos, também saíram do serviço público para trabalhar na iniciativa privada, ainda na computação. Quer dizer, mesmo que não tenham mudado de área, mas mudaram o tipo de serviço, né? Porque, assim, é um mercado muito grande. Se você tem o conhecimento, se você é produtivo, talvez você se dê melhor nessa outra forma de trabalho, em vez de um trabalho talvez que não te dê tantas oportunidades até de morar fora também, por exemplo. Claro. Quer fazer alguma pergunta agora, Diego? Juliano, então, a gente pode dizer que tu é já um tradutor bastante estabelecido, né? Porque tu já tá trabalhando aí há mais de 15 anos, certo? Exatamente, 15 anos que eu comecei a traduzir, em 2008. Eu imagino que quando você começou, ainda era um território assim meio inexplorado, a tradução pela internet, né? Freelancer, não existia uma concorrência tão grande quanto hoje, em que tem muito mais gente falando inglês, em que todo mundo tem acesso à internet, e então qualquer trabalho freelance que aparece tem 300 brasileiros se inscrevendo. Você acha que era mais fácil se estabelecer naquela época do que hoje, para quem está começando? Então, em 2008, a tradução já era uma profissão muito grande, já era tudo online, na verdade, né, desde aquela época. Desde a década de 90, eu acho, que já era tudo por e-mail, né? Os clientes mandavam os arquivos, o pessoal traduzia. Então, anos 90, anos 2000, já existia esse mercado até, claro, décadas antes disso até. Então, tinha muita gente, né? Mas você está falando aí que hoje em dia o pessoal aprende mais línguas, tem mais gente no mercado, é mais fácil, tem a internet, tem os canais, tem várias coisas, né? Com certeza. Mas mesmo assim, o que a gente vê em alguns relatórios, né, que eu até comentei nos meus vídeos, é que o mercado de tradução está crescendo mais rápido do que o pessoal está entrando no mercado de tradução. Então, na verdade, o que é para acontecer é que é para ser mais fácil hoje do que 15 anos atrás, porque tem mais conteúdo para traduzir, entendeu? Tem mais conteúdo sendo produzido, tem mais ah, plataformas, tem mais textos em várias línguas, então tem mais empresas. Então, assim, parece que o mercado está crescendo mais rápido, né, do que os tradutores estão se formando. A gente discute muito em aula, Juliana, a questão da evolução da tecnologia, dos tradutores automáticos, das memórias de tradução, até do próprio chat GPT agora, que é recente, tá? Parece que está dominando muita coisa, né? Mesmo com a evolução dessas ferramentas, você acha, então, que ainda tem bastante espaço para o tradutor humano nesse mercado? Sim, a tradução humana também está crescendo, além da tradução de máquina, né? E esse negócio de chat GPT, né, que é um programa que a gente conversa, dá instruções e ele manda respostas e tal, ele está fazendo, na verdade, a mesma coisa que a gente já estava fazendo anos atrás, que era pesquisando manualmente, talvez de forma mais lenta, né, colocando numa tradução de máquina, ele já coloca, já. Então, quer dizer, isso não é novidade, é só uma forma diferente de fazer algo que já estava sendo feito há anos. Então, não mudou muita coisa nesse sentido de, isso agora vai acabar com tudo. Não, não vai porque já era uma coisa que estava acontecendo. E a tradução de máquina, muitas empresas estão usando agora também para a gente revisar textos, né, que foram traduzidos por máquina. Então, como a demanda é tão grande, não existe tradutores suficientes para traduzir tudo. Então, com certeza vai ter que usar a tradução de máquina com revisão humana, entende? Então, é uma coisa que não acaba. Não tem como acabar, não, eu acho. Ah, isso é bem animador, né? A gente sempre acha que vai ser substituído pela tecnologia, então é bom ter essa visão de quem está
no E também mercado essas e ver traduções de máquinas, elas podem ser treinadas para alguns setores específicos, ou algumas empresas podem fazer traduções de uma área, de outra área, de outra área, mas tem tantas áreas que não estão sendo treinadas ainda, sabe, nas máquinas. E sempre vai precisar assim do olhar humano, e sempre vai ter clientes que não confiam nas máquinas ou que, por questão de confidencialidade, não quer colocar seu texto naquele programa, quer que só uma pessoa leia e traduza. Então tem várias questões, né, tanto de confiabilidade quanto de privacidade, quanto de qualidade mesmo, né, dos textos traduzidos. Então, tem várias coisas que fazem com que ainda exista a tradução humana, além do que também a interpretação, né, está mais longe ainda de conseguir uma máquina falar, ouvir, falar, porque também envolve reconhecimento de voz, envolve a própria tradução do texto e depois botar uma voz para falar, né, tão rápido. Então, são várias dificuldades. Uhum. E já que você Juliano, tocamos nesse assunto assim da pode que é ir, a mesma Cleiton. pergunta, talvez, que a gente vai fazer, Diego. Mas a questão já que estamos na tecnologia, quais são os programas que você usa, quais são as memórias? Nesse tempo você tem visto muita evolução. A gente trabalha com algumas memórias na faculdade que são gratuitas, né? E então não temos Sim. tantos recursos assim quanto um tradutor profissional. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Quando eu comecei em 2008, eu tinha poucos clientes e eles não exigiam nenhuma Cat Tool, que são os programas de tradução que a gente usa, né? Ferramentas de tradução. Então, em 2009, o meu principal cliente, que era uma grande agência, ele começou a usar o WordFast. Então, foi a primeira Cat Tool que eu usei, o WordFast. E eu comprei, eu acho que era barato, era tipo US$ 120 por 3 anos, sabe? Então, era um preço que era tranquilo. Aí eu comprei o WordFast, fiquei usando, e depois, né, 2009, 2010, eu fui conseguindo mais clientes, e eu vi que as agências, né, esses clientes que eu estou falando são agências de tradução, que são os clientes principais, assim, que mantêm você ocupado, né? Então eu percebi que cada agência adotava uma cat tool diferente. Então tinha algumas com cat tool que ela mesma tinha desenvolvido, ou então usava o MemoQ, ou então Tradus, ou então MemSource, ou então outras ferramentas. Então eles foram me pedindo e dizendo, a gente trabalha com essa, e ao longo do tempo eu fui adquirindo cada uma dessas ferramentas, né? Mas assim, a única que eu tinha pago até então era o WordFast, e as outras que eu comecei a usar, eles me davam licença, e até hoje também acontece isso. Ele me dá uma licença para usar o MemoQ durante aquele projeto. O MemSource online, ele me dá o login e a senha, eu entro lá. Então, tem todo esse acesso facilitado que eu nem preciso comprar essas ferramentas, na verdade, a não ser pelo Trados, que é uma ferramenta que nenhum cliente oferece assim o acesso gratuito, né? Então eu comprei o Trados em desde 2017, eu acho. Primeiro eu comprei uma versão que durava um ano, depois eu comprei mais um ano, aí no terceiro ano eu pensei, não, vou comprar logo definitivamente porque é a ferramenta mais usada. E aí eu comprei o Trados em 2019 e até hoje eu estou usando o Trados e também várias outras, né, gratuitas, dependendo do cliente. Então eu fui usando as Cat Tools diferentes ao longo do tempo, né? E fora as Cat Tools, eu também uso outras ferramentas hoje em dia que facilitam o meu trabalho. Por exemplo, desde o ano passado eu estou fazendo muito trabalho de transcrição e legendagem também para um cliente novo aí que está pedindo isso. Inclusive, hoje mesmo ele me mandou dois vídeos para legendar, 6 minutos cada um. E eu ouvi falar de um site chamado MateSub, que é um site que faz transcrição e faz legendagem, então ele já acelera, né, porque ele faz uma coisa de máquina, depois eu reviso. Também uso reconhecimento de voz em alguns trabalhos, então tem um site chamado Speech Texter, que você pode falar e aí ele transcreve o que você falou e depois você pode usar isso para traduções, eu já usei muitas vezes. Então, além das Cat Tools, eu também uso alguns sites para transcrição, para legendagem, sabe? Então, essas são mais ou menos as ferramentas. E o Zoom também, no caso da interpretação remota, né? Que acontece em muitos eventos online agora. O Zoom também tem interpretação, tem cabines, então o Zoom também
é uma ferramenta que eu uso em muitos eventos como intérprete. Juliano, seguindo esse assunto aí da tecnologia, eu queria perguntar como é o uso que você faz, no sentido de que quando tu pega um texto para traduzir, tu usa a tradução de máquina e depois tu revisa, ou tu sai traduzindo manualmente? Como é a tua rotina? Então, eu passei por várias fases ao longo da minha carreira. Inicialmente, eu traduzia os textos manualmente mesmo, né? Eu lia e escrevia, digitando e tal. E eu já tenho uma digitação rápida porque eu sou da computação, então eu sempre trabalhei com computadores. Então, assim, digitação para mim, coisa rápida. Depois de alguns anos fazendo isso, eu ouvi falar do reconhecimento de voz, né? Eu assisti uma palestra em 2016 que a menina falou, eu uso um programa chamado Dragon e ele reconhece a minha voz, eu vou lendo, vou falando a tradução e depois eu reviso, né? Aí depois eu comecei a usar isso em alguns projetos que eu vi que dava certo, não em todos, né? Mas alguns projetos que tinham parágrafos maiores, que tinham textos assim corridos e tal, dava para você usar esse negócio do reconhecimento de voz. Aí eu meio que migrei parcialmente, né, a minha digitação para reconhecimento de voz com revisão. Depois, outra coisa foi a tradução de máquina também, né, que nos últimos anos ficou melhor, então eu comecei a usar cada vez mais. E nos últimos, sei lá, 2 anos eu estou usando tradução de máquina muito. Então, de fato, o que você falou é isso mesmo. Eu boto em quase todos os projetos, né? Eu vou traduzindo com a tradução de máquina, né? Pode ser o Google, pode ser o DeepL, ah, prefiro o DeepL, inclusive. E aí eu reviso, né? Porque, inclusive, eu vi uma palestra em 2018, no Congresso de Tradução, de um cara falando que tradução de máquina com revisão aumentava a produtividade e não diminuía a qualidade. É uma palestra no Congresso da Abrats. Então, sim, hoje em dia eu estou usando bastante a tradução de máquina. Mas que legal. Então, de uns 2 anos para cá, mais ou menos, que você está usando essa tradução, né, De se forma mais mais com revisão, na consistente, de verdade. forma mais sem medo, assim, né? Aham. Mas muitas ferramentas já para a gente procurar, então, para as aulas, né? Já muitas coisas. Eu vou aqui olhar as perguntas, tá? Ah, uma, Sim. uma outra questão que a gente tem também sobre termos técnicos, jargões, como é que você trata com isso, assim, se você tem muita dificuldade ou quando tem alguma questão pontual, se você entra em contato com o cliente para optar por alguma tradução específica para aquele termo, como é que você faz esse processo? Alguns projetos, eles já vêm de lotes anteriores, né? Então, por exemplo, agora eu estou traduzindo um jogo e já está no lote 3. Então, eu já recebi o arquivo Excel com várias linhas dos lotes anteriores traduzidas. Então, às vezes, no próprio projeto, você consegue achar a tradução de um termo que já foi traduzido no lote 1 ou lote 2, alguma coisa assim. E também, eu também pesquiso no site pros.com, né? Tem uma página lá de terminologia, Kudos, que é Kudoz, que o pessoal pode perguntar para colegas como é que traduz esse termo nessa área, e aí os colegas respondem, você escolhe a melhor resposta. Então, o Kudos é um glossário muito grande, né? E também nos grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, o pessoal costuma perguntar uns para os outros. Tem os dicionários online, né? Tem o Lingui, tem vários outros, né? Então, assim, não é tão difícil você encontrar as respostas se tiver uma pergunta assim, um termo muito difícil. Tem alguns dicionários específicos do direito, da medicina, então online dá para você achar os resultados. Uhum. E hoje em dia a tua Juliano, tradução, você consegue ter uma área específica, ser especializado em alguma coisa, ou você traduz o que parecer? Não, 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 não. É, eu traduzo muitas coisas diferentes, né? No ano passado, por exemplo, eu consegui um novo cliente da área da medicina, então ano passado acho que quase 50%, eu contabilizei isso, do que eu traduzi foi da área de medicina. Mas teve outros anos que foi mais jogos. Esse ano mesmo, por exemplo, um cliente antigo que eu já trabalho há mais de 10 anos começou a me enviar jogos. Então eu tô traduzindo muitos jogos nos últimos 2 meses. E fazia um tempo que eu não traduzia jogos. Então, jogos, medicina, parte de direito também.
aparece muita coisa, contratos. Turismo também, fiz muito, tem muito material, né? Educação, biodiversidade, energia. Então, tanto na tradução quanto na interpretação, pode variar bastante. Semana passada eu interpretei um evento sobre combate a drogas, como ajudar comunidades vulneráveis. Então, pode variar bastante o negócio, sabe? Juliano, e o que é que tu pode falar para a gente sobre a remuneração de cada um dos ramos da tradução, pela tua experiência, né? Cada um dos ramos, como assim? Tá falando de É, tradução, de interpretação, de remuneração legendagem, ou... sim, É sim, nisso? na interpretação, na legendagem, na tradução, na pós-edição, na tua experiência, né? Sim. Então, o que eu faço principalmente é tradução técnica, né? Então, são esses materiais aí de várias áreas, trabalhando para agências internacionais, principalmente Europa, Estados Unidos, algumas da Ásia também, da China, por exemplo. Então, essas agências aí que pagam em dólar, pagam em euro, elas podem dar uma remuneração muito boa para os tradutores, né? Eu consigo cobrar, digamos, entre 6 centavos de dólar até 12 centavos de dólar às vezes por palavra. Então, isso aí vai ficar entre 30 e 60 centavos de real por palavra. Então, pode variar bastante, você nunca vai conseguir cobrar a mesma coisa de todos os clientes. Então, tem clientes que vão pagar mais barato, mas que ainda vai ser interessante. Tem clientes que vão pagar uma vez e meia a mais, né? Vão pagar alguns centavos a mais. Então, você tem que tentar ampliar o seu número de clientes, né? Tipo, 10, 20, 30 clientes por ano ou mais. E aí você vai conseguir testar valores com alguns grupos deles e alguns vão aceitar, né? Hoje mesmo eu consegui um trabalho de US$ 35, que o cara, no caso, pagou então de 11 centavos de dólar por palavra. Então, 300 palavras, ficou US$ 35, né? Então, um pagamento muito bom, né? Isso, claro, conseguindo com agências estrangeiras. Agora, no caso de brasileiras, aí já é 5, 10 vezes menos do que isso. Então, é totalmente desinteressante. Em relação à interpretação, também tem um mercado muito bom, né? Pode pagar por diária, pode pagar por hora, né? Então, sei lá, em torno de. É possível você cobrar 80, US$ 100 por hora, sabe? Uma interpretação com clientes europeus, com clientes americanos. Então, agora legendagem já é uma área que eu acho que paga menos, né? E eu acho que o pessoal comenta muito entre 6 e 12 reais por minuto, mas também tem gente que fala de 20 a 30 reais por minuto, sabe? De legendagem. Isso aí você conseguindo fazer uns 30 minutos por dia, né? Porque você tem que assistir, tem toda a questão de colocar o tempo. Então, as unidades de medida, né, na tradução, na interpretação, lá na legendagem mudam, né? Questão de palavras, ou então dia ou hora, e o outro é minutos. Mas com as empresas internacionais dá para você conseguir bons pagamentos, com certeza. E agora você já tem, claro, uma cartela de clientes, digamos assim, né? Já tem essas agências de tradução que você conhece, já está inserido, mas no começo foi difícil entrar nesse mercado das agências. Eu comecei a visitar o PROS em setembro de 2007, eu acho. Ah, E quando foi em junho de 2008, foi quando, quer dizer, 9 meses depois, foi que eu consegui o meu primeiro trabalho. Teve alguns momentos nesses primeiros 9 meses que eu pensei que não ia dar certo, desisti, não vai rolar, tal. Então, aí consegui um cliente, mas isso não garante nada, né? Tipo, que esse cliente vá durar muito tempo. Depois consegui outro. Então, assim, mesmo no meu primeiro, segundo, terceiro ano como tradutor, quarto, quinto ano também, eu ainda tive essas dúvidas. Eu acho que não sei se vai dar certo continuar, tipo, 5 anos depois, sabe? Você ainda perguntar isso, ou 10 anos depois, também já teve alguns momentinhos que teve essas dúvidas, né? Mas foi difícil no primeiro, segundo ano. Só em 2010 mesmo, foi, tipo, 2 anos depois, foi que eu consegui ter um número de clientes que me mandava trabalhos constantemente, né? Agora, esses clientes também desaparecem com o tempo. Então, você vai ter que conseguir novos clientes todo ano e vai perder um, dois, três, quatro, vai
tem que conseguir 5, 6, sabe? Então vai ter que manter aí o equilíbrio para no outro ano você ainda continuar no mercado, né? Eu tenho clientes antigos de 5, de 10 anos, mas eu tenho clientes de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos, clientes que eu conheci agora em 2023. Então, é uma coisa que você tem que continuar prospectando, entendeu? Porque também as empresas desaparecem ou são compradas por outras, ou não sei, acontece muita coisa, né? Então, apesar de ser um bom mercado de trabalho, ele requer essa constante vigilância, né? Constante evolução. Você não vai ficar assim de boa, tipo, pronto, não vou mais prospectar nada, vou só ficar esperando meus clientes atuais me mandarem coisas. Eles vão continuar mandando coisas, mas vai ter um momento que um deles vai sumir, depois outro vai sumir, e aí você vai ficar com menos clientes ao longo do tempo. Se você não substituir por outros, você vai ficar para trás. Como tu está fazendo para prospectar os novos clientes atualmente? É só por indicação, conhecidos? Porque eu sei que você tem contato com talvez milhares de tradutores, mas como está sendo essa prospecção atualmente? Então, como é que foi minha prospecção desde o começo da carreira até hoje? Inicialmente eu só conhecia o PROS, que realmente é um grande portal, e lá eu comecei a trabalhar para vários clientes, né, no início da minha carreira. E até hoje eu continuo no PROS, então já são 15 anos de assinatura e todo ano eu consigo novos clientes lá. Eu vi que eu já consegui mais de 130 clientes no PROS nos últimos 15 anos, então foi 9 por ano, mais ou menos. Mas além do PROS, a partir de 2016, quando eu comecei o canal no YouTube, aí eu comecei a participar dos grupos, né, Facebook, congressos, não sei o quê, comecei a conhecer as pessoas, grupo de WhatsApp e tal. Então, hoje em dia também uma grande fonte de clientes para mim são o pessoal do canal, o pessoal do Facebook que me recomenda para outras pessoas. Então, ontem mesmo um cara lá de Minas me falou, Juliano, a intérprete Mônica te recomendou para um evento, dá certo, não sei o quê. Hoje, outra pessoa, um cliente, esse dos US$ 35 que eu tinha falado, falou: Juliano, um cara te recomendou lá no LinkedIn e tal, que é alguém que fez a minha mentoria, alguém do canal Viver de Tradução. Então, hoje eu recebo clientes de várias pessoas que me recomendam, isso aí, tipo, por eu estar produzindo vídeos, pelo pessoal me conhecer, eu interagir e tal, o pessoal vai me conhecendo, vai me recomendando, e também quando eu trabalho com alguém, né, tipo, um colega intérprete, aí ele começa a me convidar para outros eventos, eu começo a convidar ele, aí às vezes eu estou na cabine com uma pessoa nova que eu conheci, aí depois essa pessoa começa a me convidar. Então, quer dizer, networking, né? Que você faz nos grupos, nos congressos e tal. Além do PROS e do networking, também existe, claro, o LinkedIn, que é uma ferramenta profissional, muita gente consegue clientes lá, pode abordar agências e tal. Eu tentei usar o LinkedIn, tipo, 2 anos atrás, eu até fiz muitas coisas, muitos posts, mas depois meio que eu não dei andamento, não ativei muito meu LinkedIn, não usei tanto, mas eu sei de gente, né? O André Ribeiro, a Karine Souto, outras pessoas que deram palestras até já na minha mentoria ou no Poliglotar, que é outro evento que eu organizo, eles conseguem muita coisa no LinkedIn. Então eu diria pros, networking, networking aí envolve Facebook, envolve WhatsApp, envolve congresso, LinkedIn. Então essas três coisas eu acho que são as principais assim que eu uso, mas hoje em dia muito pros ainda e networking, né? Uma dúvida que eu fiquei aqui, Juliana, ouvindo você falar da tua história. Então, você estava na informática e fez essa transição de carreira para tradução escrita, né? E aí depois É, acrescentou tanto a parte da interpretação e, enfim, dublagem, legendagem, 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 a interpretação e também essa parte de ensino com as mentorias. Você acrescentou isso pensando numa outra transição de carreira ou é mais para ter um portfólio completo dentro dos idiomas? portfólio completo. Eu não quis deixar a tradução escrita para me tornar intérprete, por exemplo. Não, eu quis adicionar a interpretação também, porque eu gosto de ouvir, gosto de falar, então já são outras habilidades, né, além da leitura e da escrita. Então eu fiz um curso de interpretação durante um ano, em 2012, numa escola online até. Depois disso, só em 2016 foi que eu conheci um cliente aqui de Fortaleza, começou a me colocar em eventos e tal. Então eu comecei a interpretar em 2016. E antes da pandemia era mais eventos presenciais, né? Assim, não tinha muita interpretação remota ou quase nada. Até antes da pandemia eu até cheguei a fazer alguma coisa de remota, mas
foi muito pouco. Mas depois da pandemia, que todo mundo viu que o online dava certo e que os eventos começaram a ser organizados, então a interpretação passou de 5% da minha renda para perto de 30% da minha renda. Então a interpretação cresceu muito, mas a tradução continua sendo o principal. Tradução, no caso, também revisão, né? Além de traduzir e revisar em alguns projetos. E legendagem e transcrição também são coisas que eu faço de vez em quando, não muito, né? Mas principalmente por causa desse novo cliente do ano passado, tô fazendo bastante. E o idioma principal é o inglês ou esses outros idiomas? Você fala seis, eu acho, né, que eu vi no teu perfil. Esses outros idiomas, É. eles respondem por uma porcentagem boa do teu trabalho ou O não? inglês é uns 75%, eu até já cheguei a calcular uma época. O espanhol é uns 15%. O francês é 5, mais ou menos. E o alemão e o italiano é 1 ou 2% cada um, é muito pouco, sabe? Então, realmente é o inglês, depois espanhol, depois francês. Mas, curiosamente, o meu primeiro trabalho de tradução e também o meu primeiro trabalho de interpretação foram de francês. Então, o francês me abriu as portas assim. E eu faço muito evento de interpretação de francês, né, também. Agora, tradução escrita é mais inglês e espanhol. Juliano, dos trabalhos que tu faz entre a tradução e a interpretação, qual que tu gosta mais e por quê? Eu gosto dos dois, mas a interpretação tem a coisa de ser diferente, né? Normalmente, ah, você tem esse negócio de ouvir, de interagir com pessoas, às vezes, muitas vezes de viajar, né? Ano passado mesmo eu viajei para Bahia para interpretar um evento lá durante 3 dias. Ah, eu já viajei para Curitiba também para interpretar outro evento. Já fui em Brasília, já fui para Natal. Então, tem essa questão de você viajar, tem a questão de conhecer pessoas, né, fazer networking, então, visitar cidades novas. Isso aí é uma coisa muito legal para quem gosta de viajar, é ótimo, né? Então, eu gosto da interpretação também por isso, por causa da ação, tipo, no momento, adrenalina também, né? A questão de também trabalhar sempre com um colega e tal. A tradução já é uma coisa mais solitária, você faz sempre em casa. Claro, você pode fazer onde quiser, também é ótimo por isso, né? A interpretação já tem que ter as condições mais seguras, tem que ter uma internet boa, tem que ter energia, não sei o quê. Tradução não, pode ter uma internet ruim, pode cair a energia que você continua depois. Então, a tradução é mais tranquila, mais flexível. Eu gosto dos dois, né? Eu gosto dos dois, quero continuar fazendo os dois. Uma coisa Agora, que a gente eu falou conheço no... gente que só gosta de interpretação, como a Raquel Willer, lá de Brasília, o Sávio Bezerra, lá de Recife, o Otto Mendonça, também esses três aí só gostam de interpretar, mas eu felizmente gosto das duas e acho que tenho mais oportunidades também por isso, né? Nós temos colegas que estão interessados em interpretação no futuro também. Uma das coisas que a gente não te perguntou lá na parte das ferramentas e que agora eu lembrei porque você comentou isso de poder trabalhar em qualquer lugar e tal. No meu trabalho normal, eu trabalho em home office também. Eu tenho uma dificuldade séria de pegar e levar o computador para qualquer lugar, sabe? Eu preciso ter um espaço, ter um ambiente preparado. Como é que é isso para ti? Assim, você tem uma sala específica, trabalha das 8 às 6, tem tempo para família, ou isso bagunça tudo? Como é que é essa tua rotina? Não, eu consigo trabalhar em casa, às vezes no meu quarto, que é aqui, ou então na sala, ou então no gabinete. Às vezes eu também já trabalhei uma época na varanda, então aqui na minha casa eu trabalho onde tem uma mesa e uma cadeira, e para mim não é problema. E também quando eu estou viajando, trabalhar no hotel, trabalhar. Já viajei de trem, né, pela Europa, já trabalhei no trem, entendeu? Já trabalhei em albergue, né? Ou então, ano passado eu passei 9 dias na Polônia, eu tinha umas interpretações para fazer, eu aluguei uma sala num coworking, então trabalhei no coworking também. Aqui em Fortaleza, já trabalhei no coworking uns 3 dias, quando não deu certo de eu trabalhar em casa. Então eu não tenho problemas de trabalhar em lugares diferentes, assim, da minha casa ou fora da minha casa, ou até em deslocamento também. No aeroporto, esperando um avião que vai sair daqui a 2 horas, sabe? Então, trabalhando 1 hora ali, já acelera alguma coisa. Um voo de 3 horas, você está com o computador carregado, dá para trabalhar 1 hora, beleza. Então, tem algumas situações mais confortáveis, menos confortáveis, mas
eu gosto. E em relação ao tempo, né? Eu tenho duas filhas de 7 anos, são gêmeas, então eu levo elas para o colégio, trago, levo para ginástica, trago. Então eu consigo, entre pegar e levar, eu trabalho 3 horas de manhã, 3 horas de tarde. Então é uma coisa que vai sendo bem flexível, assim, sabe? Uhum. Exceto talvez quando tem algum projeto maior que tenha que Quando tem, esse por tempo exemplo, um médio. evento, né, que foi na semana passada, segunda, terça e quarta, tinha um evento no hotel, né, para interpretar. Então eram dois intérpretes de inglês, dois de espanhol. Então eu estava lá de manhã e de tarde, né, das 8 às 17. Então nesses casos aí, mas não é toda semana, entendeu? Aí nesses Uhum. casos eu tô lá, né? Então é melhor que bater ponto numa empresa, né? Hã? É melhor do que bater ponto numa empresa. Ah, muito melhor. Juliano, e qual equipamento que tu usa para traduzir e para interpretar? Para traduzir, eu tenho um computador notebook, né? Então eu tô agora com um Lenovo. Mas eu já tive um Asus, eu já tive um Sony Vaio, então eu já tive esses três computadores, né? Asus, Vaio e agora Lenovo. E eu traduzo neles, né? Então eu vou para onde for, levo meu notebook e traduzo, beleza. E também como intérprete, né? No caso, se for remoto. Aí no caso de intérprete, eu preciso só mais de um fone de ouvido, né? Que no caso é esse aqui. É um fone de ouvido bem leve, muito bom, Sennheiser SC60. Então, tem vários fones de ouvido bons. Então eu preciso só do fone de ouvido mesmo e do mouse e do computador, né? Nem da câmera preciso, porque no evento a gente não precisa ligar a câmera, né? De quando tu começou para agora, tu foi atrás de fazer cursos na área de tradução, de interpretação você já disse que fez, né? Mas que outros cursos você foi fazendo nessa nossa área profissional? Na verdade, na tradução eu comecei mesmo na cara e na coragem, né? Traduzindo em 2008, 2009, e foi dando certo e também não participava de grupos, nem conhecia muito ninguém e também não fiz cursos. Mas em 2016, quando eu comecei a interagir no YouTube, no Facebook e tal, e participar de congressos, aí eu comecei a fazer alguns cursos mais de interpretação, porque eu queria fortalecer mais isso. Então, em 2012, na verdade, eu comecei a fazer um curso de interpretação. Aí eu fiz. Aí depois disso, em 2016, eu comecei a interpretar. Eu ainda fiz umas 3 oficinas de interpretação, uma delas com o Sávio, lá de Recife, foi umas 20 horas de oficina. Depois eu fiz outra oficina que durou uma semana lá no Rio de Janeiro, em 2018, um curso intensivo de interpretação. Aí foi segunda a sexta, de manhã e de tarde, lá no Rio também, conheci colegas e tal. Depois, quando começou a pandemia, eu fiz outra oficina de interpretação remota, com a Karine Souto, da empresa Glossa. Então, eu fiz oficinas assim, para aprender a usar o Zoom, né, na interpretação, ou então para melhorar minha interpretação. Então, eu fiz mais coisas de interpretação. Agora, para não dizer que eu não fiz nada de tradução, quando eu comecei em 2020 com a mentoria, né, Viver de Tradução, aí eu comecei a explicar sobre o mercado e tal, então eu convidei outros 15 professores para darem aulas sobre tradução jurídica, tradução de jogos, tradução acadêmica, legendagem, tradução para inglês, português para tradutores, tradução para espanhol, CAT Tools. Então eu organizei tipo muitos cursos com 15 professores. Então eu fiz, né, esses cursos que eu organizei, porque eu chamei os professores, convidei os alunos, tal. Então, tipo, eu fiz esses cursos, né? De certa forma, foi uma formação também. E você, apesar de você não ter começado com uma formação formal na tradução, você acha importante, assim, por exemplo, como nós, né, que estamos fazendo a graduação, você acha que isso pode ser um diferencial? Lógico que tem a parte da experiência de mercado que pode ajudar muito mais, talvez, né? Mas qual que você vê a importância da formação na graduação, para como nós? Eu acho que é importante porque você já vai ter um certificado que você é um tradutor formado naquela área, então
várias agências veem isso com bons olhos, né? Então, assim, já é uma carta na manga muito boa para você apresentar para essas agências aí, e muitas das quais até estão exigindo isso cada vez mais, porque tem uma norma ISO da tradução que já faz um tempo está começando a ser adotada mais e mais por agências, né? Então, a norma ISO diz que para você fazer parte dessa norma, para a sua agência ter esse selo, os tradutores da agência têm que ter algumas coisas. Então, por exemplo, ou ele tem 5 anos de experiência, ou então ele tem 2 anos de experiência e é formado em qualquer coisa, ou então ele é formado em tradução, sabe? Então, então as empresas pedem isso, né? Cada vez mais, então as novas gerações de tradutores vão se deparar com agências que vão pedir isso para fazer parte dessa norma, mas também tem outras agências que não fazem parte da norma e também não se interessam. Mas assim, sempre é bom ter isso, né, para você poder ter mais clientes. Uhum. Certo. Juliano, é, quais conselhos você daria para quem está iniciando hoje ou para quem ainda é iniciante nessa área e quer viver dela, né? Viver de tradução. Os conselhos é que você tente aprender como fazer traduções, talvez através de cursos, né, graduações ou pós-graduações, ou cursos livres também, né, mentorias e tal. Fora isso, claro, tem pessoas que são autodidatas, né, que aprendem ou que vão desbravando sozinhas, o que pode demorar mais tempo, mas também é possível, né? Ah, que você, assim, participe dos grupos de tradutores no Facebook, no WhatsApp, e também tente participar de congressos de tradução, porque você vai assistir muitas palestras, você vai ouvir coisas que você não sabia, mesmo que você... Quando eu comecei a participar dos congressos, eu ouvi coisas, novidades para mim total, entendeu? E eu já tinha 10 anos de carreira, sabe? Então, assim, participar dos grupos do WhatsApp, dos congressos, você vai trocar ideias com outros colegas. Isso aí vai fazer você descobrir coisas muito mais rápido do que se você fosse descobrir sozinho. Então, além das formações, né, cursos, esse participação de grupos e também se candidatar para as vagas, né? Então, realmente vai ser muitas vagas que você vai ter que se candidatar, centenas e centenas mesmo ao longo de meses, para você ter um pequeno percentual de sucesso e aí vai coletando mais e mais clientes. E não desistir, né? Porque é uma área que tem muito sucesso aí, tem muito crescimento na tradução. Está crescendo a cada ano 6% ou mais. Então é uma área gigante e não vai acabar, não. Ah, que legal. Temos mais alguma coisa, será, Diego, na lista? Eu acho que o Juliano já respondeu tanta coisa, além do que a gente já tinha em mente. Para mim, foi maravilhosa, tá abrindo um mundo novo. Eu também acho que já cobriu o que a gente queria, né? E terminou com essa pergunta aí da dica e fechou com chave de E ouro. fechou, né? A gente, Beleza. a gente quer te agradecer muito, tenho certeza que a turma inteira vai gostar muito, o professor também vai ficar bem contente com a maneira que você expôs claramente, assim, essas questões do trabalho, da evolução. A gente está muito feliz e continuamos acompanhando o teu trabalho também. Esperamos ser colegas de profissão no futuro. Beleza. Tudo certo, Certo? então. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada, um grande abraço. Juliano, obrigado. Tchau, Tchau. tchau.